Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND. A cultura é um dos setores que mais sofre com o isolamento. Veja as alternativas para burlar a crise. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje, então, com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes. Tudo bem, secretário? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta, boa noite. É sempre um grande prazer falar e participar do ND. O senhor vê a cultura sendo deixada de lado durante esse processo de pandemia, se bem que a gente tem nos noticiários, né, o nome da Regina Duarte, por exemplo, sempre muito em evidência, pelo menos nos últimos dias. Já perdemos, então, mais uma secretária de cultura, ao que tudo indica. Mas, em termos gerais, a cultura está sendo colocada em segundo plano? Você abordou dois pontos importantes para a gente tratar. Em primeiro lugar, o enfrentamento à pandemia, né? Eu creio que toda a sociedade ela clama nesse momento por medidas de saúde. A gente está bastante preocupado com a ocupação dos leitos, toda essa questão que envolve isolamento social, mas também no segundo momento a economia, e a cultura faz parte da economia. Então hoje muito se discute a questão de flexibilização ou não, a discussão sobre setores que são essenciais ou não, a questão de aplicar medidas restritivas para determinadas regiões ou mesmo bairros. Então, dentro desse enfrentamento da crise econômica decorrente da pandemia, a cultura está diretamente inserida, os profissionais ligados à cultura, artistas, técnicos de espetáculos, espaços culturais foram severamente atingidos. No âmbito da cultura, muito se fala que a cultura foi a primeira a parar e será a última a retornar. E nós temos, infelizmente, essa percepção. A cultura vive de aglomeração de pessoas, vive de plateia, e nesse momento a gente não consegue sequer ter uma luz no fim do túnel sobre a possibilidade de se retomar isso. Eu creio que a retomada das oficinas culturais ela vai ter uma correlação direta com a retomada das aulas. Eu acredito que se as aulas forem retomadas em julho ou em agosto, 1 ou 2 meses depois a gente começa a implementar novamente as oficinas culturais em todo o Brasil, mas sem dúvida alguma é muito prematuro nesse momento falar sobre reunião de pessoas. Então, sem dúvida que a cultura foi muito atingida nisso e ela precisa ser ouvida, os profissionais da cultura precisam ter voz para, dentro desse cenário da economia, poderem dizer das suas necessidades e também discutir a retomada das suas ações. E o segundo ponto, quanto à substituição aí da secretária especial de Cultura, Regina Duarte, infelizmente é a quarta substituição na secretaria, e antes disso nós tivemos a extinção do ministério. Então isso muito nos preocupa, muito mais do que a questão da pessoa que está ocupando o cargo, e sim pela descontinuidade. É muito difícil em qualquer setor você procurar executar um planejamento tendo 4 trocas do líder. E no setor público, que tem uma burocracia muito maior, uma legislação própria aplicável ao setor, é muito pior essa substituição, essa descontinuidade. As equipes elas chegam, as equipes vão embora, e infelizmente a gente não tem uma construção de um projeto, a execução desse projeto. É isso que mais me preocupa nesse momento. A gente estava começando aí um diálogo após a posse da secretária no começo de março, agora em especial de ações de enfrentamento à pandemia, de manifestação da secretaria quanto aos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, e infelizmente agora a gente vai partir do zero para retomar essa tratativa com a nova equipe na Secretaria Especial. Secretário, a gente tem alguma ideia, pelo menos, do que se fazer pós-pandemia? O que os outros países já estão fazendo para tentar reerguer o setor cultural? A cultura, assim como vários setores, ela é muito plural. Então, alguns países que têm um subsídio muito forte do governo, o governo injetou dinheiro na cultura, em especial na manutenção, na preservação de espaços culturais. Tem outros espaços culturais que são bastante conhecidos e que têm seu fluxo de caixa, sua reserva financeira. Outros espaços contaram com a contribuição de artistas que promoveram lives e ações para poder arrecadar recursos. Então, cada segmento procurou desenvolver uma ação para a sua sobrevivência, dependendo de cada modelo implementado. O que a gente viu aqui no Brasil, muitos artistas se espelharam no que estava acontecendo lá fora, vaquinhas foram feitas, lives foram feitas, e o que a gente tem visto aqui a ação tem sido dessa forma. O que a gente defende
Nós não temos no Brasil esse modelo direto do financiamento público para todo o setor cultural, nem tampouco vivemos num país que não investe em cultura. O país investe, tem leis de incentivo, muito aquém daquilo que a gente gostaria do setor cultural, mas existe sim uma lei nacional de incentivo à cultura, uma lei estadual de incentivo à cultura, então existe uma possibilidade de acesso a recurso público para a cultura, e no Brasil a gente vive um misto desses modelos. O que a gente clama nesse momento é pela aprovação, em especial do projeto de lei 1075 de 2020, em trâmite atualmente na Câmara dos Deputados, que prevê um auxílio emergencial para os artistas e um auxílio emergencial nos projetos que estão apensos a esse que eu falei, um auxílio emergencial para os espaços culturais, porque hoje a gente corre um grande risco de espaços culturais que estavam em pleno funcionamento, gerando emprego, permitindo acesso à cultura, para que a população tivesse acesso à cultura, que esses espaços simplesmente encerrem as suas atividades, encerrem a sua história e não tenham essa retomada após o período de pandemia, quando a gente tiver uma flexibilização do isolamento social. E aí a gente está falando nessa questão do Pacto da Cultura? Isso. O Pacto da Cultura foi um projeto lançado pela Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, a ADINC, que é uma entidade que reúne hoje quase uma centena de dirigentes municipais de cultura do estado de São Paulo. A cidade de São Vicente está à frente dessa entidade, eu sou diretor executivo da entidade, e a gente lançou esse Pacto pela Cultura para reunir o movimento cultural, os técnicos que trabalham, a famosa equipe da graxa, que trabalha nos eventos de diversos segmentos culturais, os artistas, os coletivos e também os dirigentes. É importante que nesse momento haja essa união. Muitas vezes o movimento cultural ele cobra muito o dirigente local, e isso é natural, a gente sempre procurou aqui dar abertura para falar, para ouvir as pessoas. Só nesse período de pandemia eu já fiz reuniões virtuais como essa, com dezenas de coletivos, de artistas da cidade, para poder ouvir, mas nesse momento, além de ouvir, a gente precisa se unir. E existem alguns pontos que nós estamos em sintonia, e os pontos principais são a aprovação dos projetos de lei federais e também do projeto de lei 253 da Assembleia Legislativa, que prevê também um auxílio emergencial para os artistas e para os espaços aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Então, o Pacto pela Cultura ele reúne uma manifestação oficial da ADINC, mas conjunta com esses movimentos culturais pela aprovação desses projetos, que, no nosso pensamento, é o que cabe nesse momento de auxílio para a cultura. E nós estamos, é importante destacar, que apontando como fonte de recursos para a execução desses programas, recursos da própria cultura. Ninguém está falando em tirar investimentos da saúde, isso nem seria possível, seria incabível, impensável. Como falei na abertura do programa, toda a sociedade, eu faço coro a isso, clama por investimentos na saúde. O que a gente está apontando é que existe o Fundo Nacional de Cultura, existe recurso nesse fundo, ele tem uma forma específica de ser utilizado para a cultura, e o que a gente defende é a utilização desse recurso nesse momento emergencial para atender a necessidade básica dos artistas, dos coletivos e, em especial, dos espaços de cultura. Dentro disso que o senhor está falando, acho que é importante uma palavrinha. Nessa carta da ADINC são mencionados esses PLs e, conforme o texto, garantem minimamente a subsistência de trabalhadores e espaços culturais neste período. Eu acho que essa palavra subsistência, ela reflete exatamente isso que o senhor está falando, né? Exatamente. O artista, ele vive do seu cachê. O produtor cultural vive da arrecadação do evento, seja com patrocínio, seja com bilheteria, mas a cultura, em especial no âmbito privado, vive disso. E nesse momento não se está falando cachê, a gente pode ter artistas que estão acostumados a ganhar 1.000, 2.000, 3.000, e isso faz parte do seu cachê. O que nós estamos defendendo nesse momento, que os projetos estão prevendo, não é um cachê, é um valor mínimo, até foi vinculado isso ao salário mínimo, um valor mínimo para que a pessoa tivesse condição de pagar o seu aluguel, de se alimentar, de pagar a sua conta de luz, a conta de água. É um valor para necessidade básica. Nada que se compare ao valor de um cachê, nada que se compare àquilo que venha a gerar lucro para o artista. Não se está falando de lucros exorbitantes, exatamente isso, né, secretário? A gente está falando da questão de subsistência. Exatamente. Subsistência foi o termo encontrado para retratar que é uma questão, um valor mínimo para a pessoa conseguir se manter. Okay. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a questão da cultura durante a pandemia. Não sai daí, é só um minutinho, eu volto já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é cultura em tempos de isolamento social. E sobre este assunto eu converso com Fábio Lopes, secretário de Cultura de São Vicente. Secretário, a gente está falando sobre as possibilidades, né, da gente tentar reverter esse quadro em relação à cultura, que foi um dos setores mais afetados por conta do isolamento social. Mas também eu acho que é um dos setores hoje mais necessários para a gente garantir uma saúde mental, né? Onde as pessoas estão isoladas, onde elas estão com medo, confinadas dentro de casa, com muitos parentes, familiares às vezes doentes e alguns até morrendo. Como é que fica essa situação? Quais os benefícios que a cultura traria para a sociedade nesse momento? A cultura está presente em todos os momentos da nossa vida. A cultura ela acaba se misturando com a arte, mas nesse tempo de pandemia, por exemplo, a gente está precisando mudar alguns comportamentos nossos e isso modifica a nossa cultura, a nossa forma de viver. O próprio fato de sair à rua e utilizar uma máscara, os cuidados reforçados, a cultura que o brasileiro tinha no momento de cumprimentar, de demonstrar sua emoção. Então, isso reflete uma mudança no comportamento cultural da sociedade brasileira e reforça, assim, o quanto a cultura está presente no nosso jeito de viver. E, por outro lado, nessa interface que a cultura tem com a arte, que é muito forte, a cultura também mostrou o quanto pode colaborar nesse momento. São milhões de pessoas que hoje vivem sozinhas em suas casas, milhões de pessoas que vivem um problema de saúde, que estão em depressão, que têm uma dificuldade de enfrentar esse momento. E a cultura, através de lives, através de e-books, através de uma série de mecanismos, está se mostrando presente dentro dos lares dessas pessoas. Então, a cultura tem uma força muito grande e, justamente por isso, a gente precisa, nesse momento, reforçar a atenção para a cultura, para que a cultura continue produzindo isso. Recentemente, um jornal local divulgou um aumento significativo nos casos de depressão, na procura por psiquiatras. Então, isso é reflexo do isolamento social e a cultura ela pode colaborar nesse enfrentamento, para trabalhar a parte mental da pessoa, para oferecer lazer, entretenimento para o cidadão, em especial desses que falei, aqueles que vivem sozinhos ou aqueles que já têm uma depressão. A cultura tem essa grande contribuição a dar nesse momento. Agora, secretário, o que está sendo feito na nossa região em relação aos artistas locais? A gente vê muitas lives, né, mas de artistas renomados nacionais. Aqui na nossa região, o que tem sido feito especificamente? Da mesma forma, os artistas têm produzido um número muito interessante de lives. É claro que elas não têm o apelo que as lives das pessoas com uma fama maior do Brasil têm, em especial os artistas ligados à música sertaneja, pagode, que são aqueles que realmente atraem milhões de espectadores aí ao vivo nas suas lives. A nossa proporção é muito menor, mas é significativa a contribuição que esses artistas têm dado para aqueles que precisam hoje basicamente se alimentar. Em relação à parte de política pública, eu quero destacar a união dos secretários municipais de cultura. Hoje, a Câmara de Cultura do Condesb está em pleno funcionamento, respeitado o isolamento social. A gente tem utilizado aplicativos para poder conversar. Semanalmente são realizadas reuniões. Na reunião da semana passada, nós recebemos um representante do movimento cultural de cada município da Baixada, e ali a gente tratou de algumas questões para serem implementadas. O próprio Conselho de Cultura de Santos organizou uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Em São Vicente, a gente está discutindo a publicação de um edital para, através de um recurso próprio também da cultura, oferecer oficinas culturais online para que as pessoas tenham acesso à cultura, possam desenvolver a arte das suas próprias casas e, por decorrência disso, conseguir de uma forma mínima também auxiliar o artista local. A gente vai divulgar nos próximos dias um cadastro amplo dos artistas e dos coletivos da cidade para poder entender a situação de cada um nesse momento e conseguir, através das políticas públicas, ter uma ação mais assertiva. E, de maneira geral, todas as secretarias de cultura, elas fizeram uma interface muito forte com o Fundo Social ou a Secretaria de Assistência Social, identificando, nesse primeiro momento, os artistas que mais precisavam de alimentos e destinando cestas básicas ou alimentos desses projetos gerais da prefeitura para as famílias que estão precisando. Então, nesse momento, eu destaco a união
dos secretários de cultura dos municípios, com os movimentos culturais das respectivas cidades, todos em defesa da cultura. E é importante mencionar também que os secretários se posicionaram em reunião da Câmara de Cultura do CONDESB, isso consta em ata, favoráveis aos projetos de lei que eu mencionei no bloco anterior, que tratam das ações de enfrentamento, de auxílio para os artistas em âmbito federal e estadual. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cultura na nossa região. Não sai daí, é só um minuto. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é cultura em tempos de pandemia, e sobre esse assunto eu converso com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes. Secretário, a gente estava falando no bloco anterior sobre as oficinas culturais. A gente tem algumas cidades aqui da nossa região que já estão oferecendo oficinas culturais online. Um exemplo delas é a Prefeitura de Cubatão, que oferece 5 cursos: fotografia digital, elaboração de projetos, voz, criação e expressão em tempos excepcionais e mídias sociais. Cada cidade, então, está tentando desenvolver alguma coisa em torno disso. É isso? Confere? São Vicente já tem alguma perspectiva em relação às oficinas culturais? Exatamente. Isso foi tratado em reunião da Câmara Temática de Cultura do CONDESB. As cidades pretendem oferecer, através de plataformas digitais, esse tipo de ação, de entretenimento, seja de oficinas culturais ou de apresentação artística. E nós vamos fazer da mesma forma em São Vicente. Hoje a gente está finalizando aqui a minuta para a publicação de um edital, ainda falta um aval do Departamento Jurídico da Prefeitura para publicar esse edital, onde nós vamos unir o artista, que nesse momento necessita desse auxílio emergencial, com o grande público, oferecendo cultura dentro das próprias casas onde as pessoas estão hoje em isolamento. A gente sempre pergunta, né, secretário, para as pessoas que a gente entrevista, se acredita que a saúde vai entrar em colapso. A pergunta para o senhor hoje é um pouquinho diferente. Será que a cultura entra em colapso? Se não forem implementadas medidas significativas para o setor, sem dúvida que vai entrar em colapso. Em primeiro lugar, a cultura precisa ser vista dentro desse âmbito econômico. A cultura tem uma importância muito grande no PIB brasileiro, além de todos os benefícios de acesso à arte, de acesso à cultura que a gente poderia mencionar, existe sim a parte econômica, ela precisa ser tratada dessa forma, porque no momento da retomada das ações, o artista precisa ter uma condição de continuar desenvolvendo esse trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, se a cultura não for vista dentro desse cenário econômico, assim como tantos outros segmentos na economia buscam o seu espaço, como o setor de turismo, por exemplo, esportes, que tem todas as competições paradas, uma Olimpíada cancelada. Então, eu vejo que vários segmentos têm tido aí voz nesse cenário econômico, que a cultura precisa, sim, ter o seu espaço para que tenha o desenvolvimento de uma política para a cultura, para que haja uma retomada desses setores. Eu temo muito nesse momento pelos espaços culturais. A gente tem inúmeros espaços culturais que, se permanecerem aí um ano fechados, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. E eu vejo um inimigo, nesse momento ainda oculto, que é a própria preocupação que o cidadão vai ter de frequentar um espaço, de frequentar uma sala de cinema, de frequentar um show musical após a liberação das autoridades. Então, eu acredito que quando os eventos forem retomados, a gente vai ter inúmeras restrições quanto à limitação de público que vai poder estar presente, o distanciamento entre as pessoas, uma série de questões para que haja essa retomada, mas mesmo assim haverá, dentro do próprio cidadão, no momento de decidir ir ou não ir ao evento, ele vai ter sim uma preocupação, na minha opinião, e isso vai ser muito ruim para a retomada das atividades do setor, vai afetar diretamente, economicamente, o setor nesse momento de retomada. Vai ser diferente de uma empresa, por exemplo, uma loja que vai abrir suas portas, claro que suportando todos os efeitos dessa pandemia, da quarentena, que fechou inúmeras empresas, em especial o comércio. Ele vai abrir suas portas com todas as dificuldades, certamente com menos colaboradores, que é um efeito que o Brasil vai viver de desemprego, de diminuição do PIB, mas ele vai, a partir dali, começar a retomar de suas atividades. O setor cultural, na minha visão, ele vai ter uma segunda fase ainda. Não vai bastar só abrir a porta do espaço cultural, acho que a gente vai viver um momento difícil ainda de retomada efetiva das ações na cultura. As
pessoas vão ter que enfrentar o medo, né? Primeiro vai ter que ser liberado e depois elas precisam enfrentar o medo. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na retomada da cultura. Deus abençoe e saúde. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os telespectadores. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Se puder, fique em casa. Se não puder, saia, use máscara, lave as mãos, utilize o álcool em gel, tome todos os cuidados. Isso aí. Muito obrigada, secretário. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.